Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 27 de abril. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 44 ao 51, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje estamos continuando a meditação do capítulo 6 do Evangelho segundo São João, que é toda uma catequese voltada para a Eucaristia. Mas no início do texto de hoje, Jesus ele vai dizer para aquela multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Não o atrai. Isso aqui é muito interessante porque o que significa esse atrai? Esta atração? Quem é que vai a Jesus? Quem vai a Jesus é aquele que tem fé. É a fé que nos leva a Jesus. A fé é esta atração que é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus que leva a buscar Jesus. Isso aqui é muito interessante porque algumas pessoas às vezes chegam a nos perguntar: por que essa pessoa, aquela pessoa, fulano, cicrano, não busca Deus, não vai à igreja? Uma vez um paroquiano chegou e perguntou: Padre, por que que aí disse, era alguém da família, né? Disse: olha, por que que fulano vai para isso, vai para aquilo, vai para festa, vai não sei mais para quê, mas para a igreja não vai? Como é que pode? E na hora eu respondi para ele: olha, meu irmão, é o seguinte, esses lugares que você citou, uma pessoa, a pessoa vai, não precisa de fé para a pessoa ir para esses lugares. Por exemplo, a pessoa gosta muito de festa, vai para a festa, mas vai para a igreja. Sim, ir para a festa não precisa de fé. Você não precisa crer em Deus para ir para uma festa. Não. Você não precisa de fé para ir para uma festa. Agora, você precisa de fé para ir para a missa. Percebe? Então, por que muita gente não vai à igreja? Por que as pessoas não vão à missa? Porque não tem fé. Porque não creem. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. É a fé, essa atração a Deus. É a fé que me leva a buscar a Deus. É a fé que me leva a buscar a missa, a celebrar a missa, a sair da minha casa e ir para a igreja participar da Santa Missa. Isso é fé, meu povo. Nós vimos que nesses dias também Jesus toca no tema da ressurreição, né? Jesus ele vai dizer: E eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Claro, haverá ressurreição da carne, como nós professamos a nossa fé. Cremos na ressurreição dos mortos. Aqueles que creem em Deus, que acreditaram em Jesus, ressuscitarão, receberão um corpo glorioso e viverão para sempre no reino dos céus com Jesus. Haverá sim ressurreição. Mas depois
o Evangelho, Jesus vai dizer no Evangelho: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. A vida eterna é para quem crer. Por isso a necessidade da fé. Necessidade da fé. Anteontem, quando celebrávamos a festa de São Marcos Evangelista, o Evangelho dizia que Jesus estava enviando os apóstolos em missão e Jesus dizia: quem crê e for batizado será salvo. Aqui Jesus está dizendo: quem crê possui a vida eterna. O crer, que é acolher, é uma adesão, a adesão da pessoa de Jesus e da sua palavra. E depois Jesus diz: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem é o pão que desce do céu? Jesus. Quem dele comer nunca morrerá. Veja, Eucaristia. A Eucaristia é o antídoto para não morrer. Entende isso? Olha, por que a Eucaristia é tão importante? Primeiro, porque é Jesus. E se é Jesus, é causa de vida eterna. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. A Eucaristia é pão de vida eterna. A Eucaristia é o antídoto para não morrer. Portanto, se você não quer ir para o inferno, se você não quer ser condenado, você precisa da Eucaristia, você precisa da Santa Missa. Você precisa comungar bem, você precisa estar em estado de graça e participar de uma forma fecunda e frutuosa da Santíssima Eucaristia. Então, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Com essas afirmações, os judeus ficarão perturbados, porque não acreditarão. Inclusive, nós vamos ver na sequência do Evangelho, do capítulo 6, que os próprios discípulos de Jesus o abandonaram, não acreditaram. Mas é a grande verdade. Jesus, ele afirma: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. A Eucaristia é o Senhor, seu corpo, sangue, alma e divindade. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.